E aí, galerinha, última questão do exame de suficiência. Eu sou o professor Valmir Soares Júnior, esse canal é meu. E pela última vez nessa série de vídeos, eu venho pedir a você que curta, comente, compartilhe esse vídeo, manda pra galera. Vocês já viram que a questão 49 a professora Meire respondeu com vocês aí. E ela volta agora para responder a 50. Eu volto a dizer que os links importantes estão na descrição do vídeo, especialmente o link onde você baixa a prova para poder acompanhar a resolução junto da professora Meire, tá? Ela vai ler o texto com vocês, analisar ler o comando da questão 50 e analisar as alternativas para saber qual delas marcar. Então fica com os comentários da professora Meire que eu volto ao final para dar mais uns recadinhos. Valeu! Olá! Voltando mais uma vez para dar continuidade ao comentário da questão agora, da questão 50 do exame de suficiência 2021.2. Nessa questão, traz uma questão importante para a constituição e construção dos sentidos dos textos. Está relacionada aos elementos de conexão, aos organizadores textuais, que são elementos que, a depender do gênero de texto, são muito importantes para deixar as relações bem estabelecidas e também fazendo com que o texto tenha muita clareza nas ideias e nas relações que o autor do texto quer construir. Como se trata de um texto, de um trecho de um artigo científico-acadêmico, esses elementos são muito importantes para a construção dos sentidos do texto, para a clareza do texto e também para o propósito comunicativo do autor desse texto, né? Aquilo que ele pretende alcançar e dizer e que ideias ele quer ali estabelecer e quer relacionar. Então, vamos mais uma vez à leitura do texto, que é o mesmo texto da questão 49. A questão aqui é que são os aspectos abordados nas duas questões, são aspectos diferentes. Os aspectos da questão 49 estavam mais relacionados aos elementos linguísticos formais do texto. Nesse caso, estão relacionados aos elementos linguísticos discursivos, aos elementos que relacionam, encadeiam e organizam as ideias do texto. Por isso que ele trata de organizadores textuais e numa linguagem mais simplificada de conectores, né? Que fazem com que o texto tenha uma determinada progressão e que se consiga estabelecer relações lógicas nesse texto. Então, o futebol é uma das principais práticas esportivas e, inclusive, atração cultural para o povo brasileiro, o que, consequentemente, provoca reflexos na economia do país, ao gerar empregos diretos e indiretos no mercado, por seu potencial econômico. A notoriedade do futebol como modalidade esportiva foi um dos principais fatores a fazer com que o esporte se consolidasse também como uma área de negócio. A importância social e econômica do esporte tornou praticamente necessário que os clubes de futebol utilizassem a contabilidade aliada às ferramentas de gestão no processo de geração de informações para a tomada de decisão. Embora o futebol movimente grandes volumes de recursos, é destacado por Silva Teixeira e Nhama que as discussões recentes na imprensa esportiva sobre a viabilidade financeira de alguns clubes, o elevado endividamento, a falta de controle financeiro e os problemas de governança corporativa alertam para a relevância da contabilidade para estas entidades. Por isso, o estudo da contabilidade aplicada às entidades esportivas é considerado relevante e, nesse sentido, normas contábeis foram instituídas para orientar o processo de contabilização dos fatos relativos às transações de entidades esportivas profissionais, de tal modo que se atribui à contabilidade um papel imprescindível para a transparência econômico-financeira dessas entidades, bem como o auxílio à sua gestão. E, mais uma vez, pensando nesse gênero de texto, pensando que é um texto científico-acadêmico, essas relações precisam estar muito bem
colocadas, muito bem propostas para que haja o entendimento daquilo que o autor do texto pretende discutir. E a questão 50, ela vai versar justamente sobre essas relações lógicos-discursivas que estão presentes no texto e que alguns elementos linguísticos contribuem para a construção destas relações. O enunciado da questão diz o seguinte: o segundo parágrafo do texto é composto por 2 períodos, iniciados por elementos específicos de conexão textual, que contribuem para a progressão das ideias apresentadas e produção de efeito de sentido desejado pelas autoras. Então, aqui ele coloca no enunciado justamente essa questão da convocação de determinados elementos linguísticos e como esses elementos linguísticos vão contribuir para esclarecer ideias, estabelecer, sobretudo, sentidos no texto, de acordo com o ponto de vista das autoras, que é o que é colocado aqui. É um trecho curto que é claro que não deixam muitas dúvidas, e aí por isso que essa questão, de alguma maneira, em relação à outra, ela pode ter, assim, um tom mais de uma nuance de maior facilidade, porque vai depender também do nível de leitura dos candidatos. A opção A diz o seguinte: o primeiro período apresenta uma representação hipotética seguida de uma explicação iniciada no segundo período. Se nós pegarmos aqui esta opção, nós vamos ver que se eu olho para o segundo período, eu vou ter aqui um por isso. E aí, esse elemento, esse conectivo por isso, ele vai realmente estabelecer que é o conectivo que inicia o segundo período, né? Justamente como é colocado aqui. É um período iniciado por esse elemento que vai justamente introduzir uma explicação. Então, essa parte final, se eu tivesse só essa parte final, seria uma questão que estaria ok. A questão é que ele diz que o primeiro período apresenta uma representação hipotética. Mas o primeiro período diz assim: embora o futebol movimente grandes volumes de recursos, é destacado. Aqui eu não tenho nenhum elemento, nenhum tempo verbal, porque os tempos verbais também contribuem para essa questão de construir uma situação hipotética. Nenhum desses elementos eles vão constituir uma situação hipotética. O embora é uma conjunção concessiva, né, e não uma conjunção de condição. O que elabora uma situação hipotética seria uma conjunção, por exemplo, no caso do se, né? Se o futebol movimentasse, e aí o tempo verbal também contribuiria para isso, que não é o caso do que nós temos aqui. Assim como nós temos logo em seguida o verbo ser no presente, é destacado por Silva, né? Então, aqui eu excluo isso justamente porque eu já percebo que embora e o tempo verbal presente aqui no texto, eles não vão construir uma situação hipotética, mas sim uma situação real, uma situação, um fato, algo que é real. A letra B diz o seguinte: o parágrafo inicia-se como uma informação considerada como fato real, seguindo-se, no segundo período, de expressão da continuação lógica do raciocínio. Então, eu tenho aqui o embora, é um fato real, é uma situação real constituída aqui no texto. E no segundo período, eu vou ter justamente a justificativa de dizer por que é necessário, né? Por que é necessário essa relação entre contabilidade e futebol, que é o que também está aqui no enunciado convocado de outro texto, que é o que está entre aspas. E aí, por isso que a questão B é a questão correta, né? E é uma questão razoavelmente simples. Embora
percebo assim, de alguma maneira, um pouco vago quando ele diz continuação lógica do raciocínio, eu consigo perceber isso diante das demais opções, né? Então, eu teria aí na opção C, que diz o seguinte: a expressão embora o futebol movimente pode ser substituída por ainda que o futebol movimentasse, sem que haja qualquer tipo de alteração semântica no primeiro quanto no segundo período. Então, qual é a questão que é colocada aqui? É que, da forma como está no texto, é uma situação real. Se eu coloco, embora o futebol, ainda que o futebol movimentasse, substituísse, aí eu já não tenho mais a situação real. Vai mudar o sentido, porque não é mais a situação real, é uma situação hipotética. E eu, consequentemente, vai mudar o que vem no segundo período. Então, essa também de cara já descarta-se, porque a construção em si, ela já vai dar essa noção de que, para eu mudar, né, às vezes eu mudo, como nós vimos lá na questão 49, eu mudo a construção linguística e não muda o sentido. Mas, nesse caso, a mudança dessa construção linguística, né, de uma construção que relata um fato real para uma... E aí vejam como isso acontece, né? A mudança aí, a expressão linguística, ela constitui aí um fato real, né? Ela semiotiza aí um fato real, embora o futebol movimente. A outra construção proposta, né, vai justamente dizer que é uma situação hipotética, né, que é uma hipótese, não é uma coisa real, ainda que o futebol movimentasse, né, então eu esperaria algo daquilo. Então, é uma situação hipotética. Nesse caso, eu tenho alteração semântica se eu utilizar essa construção, ainda que o futebol movimentasse. Por isso que ela está incorreta. Na letra D, vai dizer o seguinte: o fato de o futebol ser apresentado como uma atividade capaz de movimentar uma quantia considerável de recursos é visto como fundamental para que a contabilidade tenha nessa área uma forte e necessária atuação. E aí aqui a gente volta ao texto, né? Então, quando eu volto ao texto que diz que o futebol, como uma atividade capaz de movimentar uma quantia considerável de recursos, é visto como fundamental. Isso não está correto. Por quê? Porque eu tenho uma concessiva aqui, que ele vai dizer, embora isso, eu tenho uma outra questão, que é o que vai ser mais importante, para que eu veja a relevância da contabilidade, né? Então, quando eu digo, embora o futebol movimente grandes volumes de recursos, esse não é o fator principal que vai ver a importância da contabilidade neste campo, né? Nesta esfera de atividade, né? Nessa atividade, na atividade futebolística. Ele vai dizer que, na verdade, o que faz a relevância, o que faz com que, de acordo com os autores, o que é relevante para que a contabilidade faça parte dessa área do futebol é justamente o que é dito pelas autoras Silva, Teixeira e Inhama, que é quando elas dizem as discussões recentes na imprensa esportiva sobre a viabilidade financeira de alguns clubes, o elevado endividamento, a falta de controle financeiro e os problemas de governança corporativa. Então, são esses elementos que fazem com que, na percepção das autoras, a contabilidade encontre um espaço importante dentro do futebol, né? Então, não é porque o futebol movimenta grandes volumes de recursos, é porque o que acontece é o elevado endividamento, a falta de controle financeiro e os problemas de governança. São esses três elementos, né, que ele até elenca aqui, uma sequência, uma seriação desses elementos, desses fatores, que vão fazer com que
ele vai dizer, por isso que o estudo da contabilidade aplicada às entidades esportivas é considerado relevante, em decorrência de quê? Desses 3 elementos que é pontuado aqui no discurso das autoras que são citadas, e não porque o futebol movimenta grandes volumes. Então, o mais importante é porque há um elevado endividamento, uma falta de controle e problemas de governança. É isso que faz com que o futebol, que a contabilidade tenha uma importância para o futebol. Ok? Então, é isso. Eu espero ter contribuído para a compreensão aí das 2 questões, dessa questão sobretudo. Perceber essas nuances que o enunciado traz, que as opções trazem, voltar ao texto, grifar no texto aquilo que é importante, percebendo os elementos, compreender essas relações, sobretudo relações lógicos discursivas que o texto traz, pontuadas, sobretudo, por esses elementozinhos de coesão, de conexão. São extremamente importantes para estabelecer essas relações no texto, para construir os sentidos e para declarar aquilo que o autor pretende atingir, aquilo que o autor, ou os autores, no caso as autoras aqui nesse texto, pretendem esclarecer para os seus leitores. Galera, acabou! Acabou! Não, acabou. Acabou as questões do exame de suficiência 2021.2, todas disponibilizadas para vocês aqui como forma de preparação para o seu exame. Lembro que sempre é hora de começar a estudar. Se você está se preparando para o exame 2022.1 ou .2, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, vê a promoção que está sendo ofertada no momento para o curso Dominando o Exame de Suficiência e aproveita. Se você está vendo esse vídeo e está estudando para o exame 2022.1, show! Já desejo para você um bom exame. Mas se você já está estudando para o exame 2022.2, dá uma olhadinha no material, dá uma olhadinha aqui no curso, que eu acho que vale muito a pena, beleza, galera? Beijo do prof, mais uma sequência de questões respondidas. Sendo assim, a gente já viu 2018, 19, 20, 21. 4 exames, mais um que vazou. Só de questões de exame de suficiência. Peraí, 4 anos de exame, são 100 questões por ano. Rapaz, já são mais de 400 vídeos aqui, só do exame de suficiência, só de resolução de questões, para vocês praticarem e estudarem para o exame. E é muita coisa. Dá uma olhada no canal aí, que tem muito material esperando por vocês. Beijo do prof. Quem ama Dark, tchau.